Olá, hoje nós vamos falar sobre treinamento para estudantes que vão fazer o Enem e também para aqueles que estão se preparando para concursos. Que dicas são importantes para você principalmente conseguir controlar a emoção, a ansiedade, além de trabalhar as técnicas? Bom, nós vamos conversar hoje com a advogada e Master Coach Dinair Souza, que está conosco para dar essas dicas. Obrigada, Dinair, pela sua presença aqui na RedeTV. Obrigada, Lídice. Bom dia. Vamos dividir esses temas, Enem e concursos, né? O Enem já está chegando aí, tem muito estudante que passou o ano todo, né, se preparando tecnicamente, mas aí vai chegando perto, a ansiedade aumenta, né? Como é que você, quais são os principais desafios para esses estudantes nesse período, para o Enem? Bom, esse período de Enem, aliás, a adolescência por si só já é um período muito desafiante. E esses estudantes estarem exatamente nessa fase da vida, tendo que fazer uma escolha que eles julgam definitiva e o medo de estar errando é muito grande. Depois vem a pressão que as próprias escolas fazem, né? Algumas escolas colocam, olha, você não pode dormir, você tem que estudar exageradamente, e há sempre a sensação para eles que estudaram pouco. Nunca é o suficiente, né? Ainda mais hoje na nossa sistemática, em que há muito conteúdo a ser estudado. Então hoje o ensino é muito mais a quantidade do que profundidade de conteúdo. Isso desde o ensino básico, né? E eles vão sentindo aquela coisa, ainda não sei nada. Está chegando o dia e eu não estou pronto. E aí vem o grande inimigo, que é a ansiedade. Tá? Então, a dica principal, Lídice, é que é necessário sim estar estudando, mas é preciso dosar esse tempo. Quando o estudante ele tira totalmente o seu olhar de si mesmo, ele tira todos os seus momentos de lazer, ele tira até mesmo o seu sono, ele corre um sério risco. Que na hora do exame, tudo aquilo que ele estudou pode gerar, na verdade, um bloqueio, uma ansiedade, o tempo não vai dar. Porque, na verdade, existem técnicas que as escolas já passam para eles em simulados, né? O tempo para cada questão. Só que todo esse excesso de informações na hora, ele pode esquecer. Ele pode se esquecer por quê? Porque o emocional dele é o que não foi trabalhado. Então, na verdade, é um erro ele ficar... Até tem alguns, inclusive, que tomam cafeína em excesso, tomam substâncias para se manterem acordados. Se manterem acordados, está numa onda de usar Ritalina, inclusive. Nossa. Infelizmente, estudantes em preparação para o Enem, utilizando-se de remédios que são necessários para aqueles que têm déficit de atenção, que sofrem de TDAH, mas eles acreditam que eles são estimulantes e que vão aumentar, inclusive, o foco, a aprendizagem. Para algumas pessoas funciona, para outros não, mas a questão é que todo e qualquer medicamento tem efeitos colaterais. Alguns podem dar de curto prazo, médio prazo, eles não vão ficar usando isso ad eterno, mas há um certo risco e é efetivamente uma preocupação. E esse é um remédio controlado, não é? É um remédio controlado. Certamente aí tem um mercado negro de medicação. Sim, é um remédio controlado, mas infelizmente eu tenho consciência porque alguns coaches, alguns clientes que fazem coaching com mentoria para Enem chegaram a me perguntar o que você acha, porque um colega meu está tomando. Enfim, né? E na verdade não é por aí, né? Então a minha resposta é sempre consulte um médico. Claro. Né? Mas, infelizmente, há uma possibilidade de conseguir sim, no mercado negro. Como é que eles devem fazer essa medida de tempo, digamos? Porque, tudo bem, eles vêm se preparando, em geral, quem está num cursinho está um ano inteiro, né? Se preparando, estudando, adquirindo esses conhecimentos. E, às vezes, nessa fase de próxima do Enem, eles querem, parece que, revisar tudo que foi o ano todo. E como é que ele deve fazer essa dosagem?
Bom, é desacelerar mesmo? Essa, na verdade, é dosar o tempo. Tá? Então, aqueles que estudam em cursos que são período matutino e vespertino, nós temos algumas escolas que têm essa linha, eles já estão recebendo conteúdo em 2 períodos. Né? Então, eles terão apenas o período noturno ou 2 tardes, dependendo da escola que eles têm, mas eles já encaixam curso de redação, curso da área de exatas, também nesses períodos que eles têm. Então, naquele período que está em casa, é programar, pegar os simulados que já foram feitos ao longo do ano, verificar as suas notas nesses simulados e focar nesse período restante nas disciplinas que deveriam ser priorizadas, porque não tem como neste curto período estudar tudo, tá? Então, assim, a partir dos simulados, eu vou focar um pouco mais em exatas, eu preciso trabalhar um pouco mais isso. Então, naquele período que ele teria 2 horas, 3 horas, 4 horas, depende muito do biorritmo da pessoa, para ficar à noite estudando, mas só algumas disciplinas. Agora, a questão é, esse estudante sabe a forma correta dele estudar? Qual é o seu funcionamento? Porque nós não funcionamos igual, né? E as escolas, elas colocam um modelo igual para todos, né? E a forma, o momento que você estuda é aquele que você está sozinho ou dentro do grupo, mas algumas pessoas trabalham melhor estudando sozinha, outras em grupo, e é importante não utilizar um sentido só no momento de estudo. Tá? Então, só ler, para a maioria das pessoas, não funciona, né? Então, tem que estar fazendo exercícios, fazer resumos, mapas mentais. Então, aquele que já tem um ganho, no sentido dele saber a forma correta que funciona com ele vai ter mais vantagens agora do que aquele que ainda nem conseguiu identificar isso. Essa questão da pessoa conseguir identificar se ela é mais visual, auditiva, ler alto, desenhar, isso daí é importante. Sim, também muito, ajuda? Muito. Isso não apenas lá na fase do Enem, né? Isso é importante até para os alunos do ensino básico, que isso ajuda muito. E, na verdade, a preparação para o Enem, ela não deve começar no 3º ano, de modo algum. Ela já inicia lá atrás, né? Então, quanto antes começar a preparar os pais que estiverem assistindo, né? O filho, não sob a pressão, olha, você vai ter Enem, você vai ter que passar, mas no sentido de identificar a melhor forma de estudar, de estabelecer um ritmo de estudos, ter um tempo de estudos diários para essa criança, esse adolescente, que já tenha essa disciplina, vai ser mais fácil na reta final. Porque ele já estará disciplinado para isso. Tem algum erro, assim, que você considera grave que eles cometem nessa época, além dessas questões que você apontou? O grande erro é tentar achar que vai ter tempo para tudo. E, ao mesmo tempo, a sensação que eles sabem que não tem. Então, nesse momento, há necessidade de priorizar algumas áreas. Não tem como focar em tudo. Tá? E lembrando, redação é essencial. Essencial, então nessa fase tem que fazer redação, mas a redação ela tem toda uma estrutura para ter êxito, porque ela faz a diferença entre você estar dentro ou você estar fora, dentro da pontuação. É ela que faz a grande diferença. Para os pais, já que você citou aí a questão dos pais que nos acompanham, como atuar nesse período, nessa fase, né, pré-ENEM aí com os seus filhos? Olha, eles já estão sob pressão. Eles também ficam ansiosos, exatamente. Eles já estão sob pressão suficiente. Mesmo aquele que vocês acham que não está se importando com nada, na verdade é só uma forma que ele está utilizando para camuflar a própria ansiedade. Então, o excesso de pressão, você está estudando pouco, você precisa estudar mais, na verdade não ajuda. Ele atrapalha, tá? Então, a grande questão no momento é ter um espaço também para ouvir seu filho. E respeitar as escolhas dele. Porque a pressão em cima da profissão futura que os pais dão é muito grande.
né? Então, os filhos até estão identificando que eles deveriam ir para um lado, mas os pais querem que eles sejam... Querem escolher por eles. E isso aí acaba levando, porque além deles estarem com a própria expectativa, tem a expectativa da família em cima. Então, é ouvir o seu filho, procurar perceber os sinais, né? Se ele está exagerando, inclusive, né? Se está afetando o tempo de sono dele, né? Então, ele vai dormir um pouco menos nesse período, mas ele não pode exagerar, porque o sono é importante. É importante. Cuidar da alimentação nesse período, principalmente agora, né? Com essa questão da seca incrível ali, né? De estar colocando água. Então, as mães, por mais que queiram interromper, vai lá e coloca só uma aguinha perto de onde eles estão estudando, deixa uma fruta. E eles usarem ciclos de estudo também, viu? Porque 4 horas sem parar, o cérebro não aguenta, tá? Então, a gente tem uma chamada curva de aprendizagem. Normalmente, as pessoas, a gente assimila bem, a média é dentro de 1 hora. Aí você tem que dar uma pausa, mas essa pausa não é ir fazer outra coisa e esquecer de voltar, né? É a pausa no sentido de respirar um pouquinho, tomar uma água, ir no banheiro, né? Levanta e volta, porque assim, chega num ponto que você já não assimila. Então, isso é uma questão de ter Atividade física ajuda também? Muito, muito, muito. E é uma hora que eles normalmente falam, eu não tenho tempo, eu tenho que tirar. Eu tenho que tirar. Então, mesmo que não consiga fazer 1 hora diária, né, que por conta desse período que eles estão priorizando o estudo, é importante encaixar uma atividade física efetivamente que eles gostem, tá? Para quê? Porque o nosso cérebro também precisa daquelas substâncias que são produzidas pela atividade física e vão, inclusive, melhorar a aprendizagem, é o contrário. É uma oxigenação do cérebro, Exatamente. Então, se não tem condições de fazer 1 hora, faz meia hora, uma caminhada, ou dentro de casa um exercício físico. Já tem os jovens que já têm o hábito, né, de musculação ou praticam algum esporte. Não deixe de fazer isso nesse período. Uma piscina aqui em Cuiabá, que se calorão, né? Não deixe de fazer isso nesse período. Também isso faz parte, é importante. Bom, partindo agora para quem se prepara para concurso, né? Muitas dessas dicas, certamente, né, são válidas também para os concurseiros. Mas já há uma característica um pouco diferente aí, a outra fase de vida, outra idade, às vezes a preparação é mais longa, né? O que você destacaria aí para os concurseiros de orientações? Bom, os concurseiros nós temos de 2 tipos, né? Aqueles que pararam a vida para ficar estudando para o concurso, né? E aqueles que estão trabalhando e precisam organizar o seu tempo, às vezes trabalho, família. Então, é importante, antes de tudo, você fechar a sua própria agenda. Muitas pessoas relutam, falam assim, olha, eu não consigo fazer um plano diário, eu não tenho horário, é uma grande dificuldade. Tá? É uma coisa que eu trabalho com os meus clientes, eu falo, não, você tem que ter horário para tudo. Tem dia que vai sair? Vai, mas você procurar encaixar uma rotina é muito melhor, para que você possa ter um tempo para cada coisa, né? Então, estabelecer o seu cronograma diário, já englobando o tempo de estudo, o tempo de trabalho, o tempo de alimentação com a família e procurar seguir isso, que isso já ajuda muito, né? Então, estabelecer, olha, eu tenho 4 horas dia. Normalmente, essas pessoas que estão trabalhando vão colocar isso no período noturno. Então, elas sabem que elas vão ter, às vezes, que estudar um pouco mais para concurso. Então, essas 4 horas têm que ser bem aproveitadas, né? A mesma questão lá do Enem, saber qual a sua sistemática, qual a sua melhor forma de estudo. Se você funciona bem por videoaula, não é todo mundo que funciona assistindo videoaula. Se você vai entrar num cursinho, vai estudar sozinho, qual é a sua forma? Né? Saber, olha, que concurso eu quero, qual a área efetivamente que é a minha, porque essa história eu estou fazendo qualquer concurso, altera muito, né? E eu ficar esperando o edital, eu já perdi tempo. Tá? Então, depois que eu defini o concurso, não saiu o edital ainda, eu vou começar a estudar com base em editais de concursos anteriores, mas já iniciar, né?
e fazer aquela rotina. Tá? Tem muitas pessoas, né, tem muitos cursinhos pela internet que colocam para você um plano fixo, né? Já você compra a sua rotina de estudos, já pronta. Então você vai estudar nessa semana, hoje isso, amanhã aquilo. E será que isso realmente encaixa para você? Né? Porque nós não somos iguais. Justamente. Né? Então, algumas pessoas, elas estudarem uma disciplina num dia, outra em outro, funciona, outras não. É melhor fazer por semana. Eu esgoto um determinado conteúdo antes de ir para outro. Tá? Então, é uma coisa de identificar. O meu horário é pouco. Será que eu funciono melhor à noite ou madrugada? Às vezes, eu posso dormir mais cedo e acordar madrugada se o meu biorritmo favorece a isso. Isso tudo é uma identificação que tem que ser feita, então, antes para ele poder se planejar. Sim, porque aí você vai estar estudando de uma forma mais produtiva, tá? Então, as pessoas falam assim, olha, eu estudo há tanto tempo, estudo muito, mas não está tendo... Então, tem alguma coisa que não está encaixando, né? Então, você tem que rever a sua sistemática de estudo, porque tem algo errado aí. Né? E verificar, sempre fazendo simulados, enfim, eu trabalho também com o pessoal de OAB, até porque eu sou advogada, né? E os concursos, existem os concursos anteriores, então faça as provas para você checar se aquilo que você está estudando, você está assimilando. Já tem resultado, né? Então é importante ter esse momento, através Dinaíra, então para a gente encerrar, qual é a importância do coaching para esse tipo de trabalho, de preparação para essas provas, é algo assim que para muitas pessoas é quase que a definição da vida, né? Porque às vezes é um sonho, buscar uma carreira, como se você está dizendo aqui que é possível a pessoa se organizar trabalhando, estudando, então é possível a pessoa passar com essa organização, Sim, né? Eu conheço pessoas que passaram assim, não foram poucas. Porque tem gente que fala assim, eu nunca vou conseguir, porque tem gente que estuda dia e noite, eu só vou estudar meio período. Então, eu queria que você falasse um pouquinho também da importância desse trabalho de coaching para essas preparações. Bom, o trabalho de coaching, a gente trabalha coaching com mentoria. Deixa eu explicar a diferença. O coaching, ele vai estar trabalhando mais o seu lado emocional. Você voltar, você se conhecer, você identificar a sua melhor forma de estudo, como que é o seu funcionamento, qual o seu perfil comportamental, o que você está precisando melhorar, se é a execução, se é o planejamento, se é a análise, você executa, mas está executando muito errado porque você não está avaliando a forma correta. Então, esse trabalho é feito no coaching, tá? As crenças limitantes, a história assim, eu não vou passar porque eu não tenho o tempo todo para estudar, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho filho, então isso já é uma crença, né? Que está trabalhando contra você mesmo, né? Exatamente. E a mentoria faz essa parte de organizar. A partir daí, quais os seus horários, que disciplina estudar, em que período, e está meio que te monitorando naqueles seus horários de estudo. É quase tipo um personal training, da ginástica, né, da academia. Exatamente, exatamente. Que interessante. É um trabalho, por exemplo, eu não trabalho com muitas pessoas ao mesmo tempo, exatamente para poder dar esse atendimento individualizado. Você tem algum contato, então, já que pra gente encerrar, a gente deixar aí para o pessoal que de repente se interessar? Sim, tenho sim. Bom, meu site é dinairsouza.com.br. Vocês também me encontram no Face, LinkedIn, Instagram, sempre o nome de Nair Souza Master Coach. E o meu WhatsApp, que é a agenda, eu marco tudo pelo WhatsApp, é 65 99983 6071. Tá ótimo. Obrigada pela sua participação aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Nós conversamos hoje com Dinair Souza, advogada, Master Coach, que prepara e ajuda as pessoas a se prepararem para provas importantes, como o Enem, como concursos, provas da OAB. Ela trouxe dicas muito interessantes, muito importantes para você que está preparando aí para o Enem, né? Uma chamada para você se
né, nessa última fase e também algumas questões relacionadas aos concurseiros. Essa entrevista fica disponível na íntegra no nosso canal do YouTube, no site rdtv.com.br, no site RD News. A Dinair tem também o site dela, dinairsouza.com.br. Você pode buscar mais informações lá. Vou repetir o telefone do WhatsApp, 99983 6071. Fica a dica para você. Obrigada pela audiência e até a próxima.